Fala turma do curso, aqui é o Alisson. Nesse vídeo a gente vai começar a primeira parte de uma minissérie que a gente vai montar uma imagem estática com os elementos normais e depois animá-los para colocar no History no Instagram ou no Facebook, até mesmo no YouTube, enfim, na rede social que você quiser. Então vamos começar aqui criando o nosso documento. Tem uma particularidade aqui. Normalmente a gente cria uma tela Full HD 1920 por 1080, né? Aqui a gente vai fazer o inverso, porque o celular é no modo retrato, então a gente vai fazer 1080 de largura por altura de 1920. Vai ficar no modo retrato para encaixar perfeitamente nas telas do celular. Resolução 72, cores RGB e pode criar seu documento. Eu vou fazer algo mais simples, uma montagem mais simples, para a gente já agilizar esse processo de criação e ir direto para a etapa da animação, mas fique tranquilo que você pode criar a arte do seu gosto. Por exemplo, todas essas aulas que você já viu aqui no curso, você pode criar tranquilamente se você pega os elementos e faz a animação da mesma maneira. Não se limite a apenas esse estilo de arte que a gente vai fazer aqui, tranquilo? Deixe sua criatividade florir também, tem muitos esquemas, muitas técnicas de edição ali de animação que você pode adaptar para outros elementos, para outros nichos, enfim. Então já separei aqui na minha pasta alguns elementos que a gente vai utilizar aqui. Eu vou fazer como se fosse uma propaganda de um óculos, da Ray-Ban. Vou colocar essa palmeira, coqueiro, né, turma? Então vou abrir no Photoshop, clicar, arrastar no meu ícone do Photoshop e soltar para a gente inserir dentro do documento. Alt, vou aumentar proporcionalmente, beleza, já tenho lá atrás. E vou colocar agora um ajuste de mapa de degradê para deixar tudo isso na mesma cor e formar um background tranquilo ali para que eu consiga colocar informações na frente e que essas informações fiquem legíveis. Então vou abrir aqui os degradês e dentro dos novos degradês do Photoshop aqui a gente tem várias pastas bem legais de degradês bonitos mesmo que eu recomendo. Eu vou ver aqui nos verdes, eu vou pro verde, azul, né? Nesse caso ficaria bem legal. Ou até puxando para o mais quente, um amarelo, um laranja também ficaria bonito. Lembraria mais clima tropical, né, calor, enfim. Ó, na minha opinião esse daqui já ficou bonito. Acho que vou utilizar ele mesmo, mas você pode utilizar o degradê da sua preferência. E caso você não tenha as versões mais novas do Photoshop, você pode vir e criar um degradê normal. Você vê, esse daqui é com 2 pontos de cor mesmo embaixo. Clica na primeira caixinha. A cor que eu estou utilizando aqui é o 4B-E6CF. Dá um OK. E a última é a D4F8AE, beleza? Então dá um OK e tá lá criado. Caso você queira deixar ainda mais desfocado para que não interfira de maneira alguma nas informações, você também pode selecionar a camada de baixo, vir aqui e colocar um filtro de desfoque gaussiano, deixar ainda mais desfocado lá a parte de trás. Isso daqui é opcional. Eu vou colocar um pouquinho para deixar um pouquinho desfocado e para que não interfira mesmo, em hipótese alguma, nas informações que a gente coloca aqui em cima. Eu digo interferir é na questão da legibilidade das fontes e imagens que a gente vai colocar depois. Porque se tiver muito detalhe lá atrás, ele acaba se confundindo. Beleza? Aqui então vamos começar pelo começo. Então o cabeçalho lá em cima, eu tenho o logotipo da marca. Vou clicar aqui, arrastar no Photoshop, soltar. Ah, tá com fundo branco. Então o que a gente pode fazer? Um seletor de cores vai nos auxiliar bastante. Ou até a varinha mágica. Vem aqui, ó, por exemplo, seleciona a varinha mágica aqui. Aqui como é preto, pressiona Shift e vai selecionando tudo que é preto, ó. E dá um Ctrl J para duplicar numa nova camada apenas o que a gente fez de seleção. A camada de baixo pode ser removida, então seleciona a camada de baixo e dá um Delete. Beleza, ó. Você pode deixar preto, vai ficar maneiro. Selecionar aqui a camada do Ray-Ban, deixar lá em cima, ou branco também, vou deixar branco que vai ficar mais discretinho. Então dei um Ctrl T Alt para diminuir ali o tamanho proporcionalmente todos os lados. Caso queira colocar um branco, dando 2 cliques, abrindo a janela estilos e camada, sobreposição de cor, modo aqui normal. O branco vai ficar mais clean, né? Aqui embaixo eu vou criar, por exemplo, uma promoção. Vou colocar uma ferramenta retângulo para colocar essa palavra promoção escrito e deixar ela em destaque. Sem cor de traçado, com cor de preenchimento em preto mesmo, um grafite assim, ó. Centralizado no meu arquivo, crio uma nova camada, ferramenta texto, clico e digito, vou digitar promoção. Mudando ali a cor, Ctrl T e vou aumentar proporcionalmente o tamanho do texto. Ah, vejo que eu estou com uma fonte diferente.
que eu encontrei dentro das próprias fontes do Google. E novamente estou utilizando o gerenciador de fontes aqui, o Fontbase. Eu vim aqui em todas as fontes, joguei mais ou menos a palavra que eu gostaria. Promoção, que fiz o teste em off, como eu faço em todas as aulas que eu vou fazer aqui. Primeiro eu testo, vejo se funciona, fica legal e depois eu gravo para vocês. Eu joguei a palavra promoção, dei uma olhada nas quais fontes ficaria legal. Eu encontrei uma que eu até deixei ativa já, que era essa daqui, ó, a ContraOne. Eu encontrei ela, se você quiser até vir aqui em Search, digita lá ContraOne e ativei para poder utilizar nesse meu arquivo aqui, nessa minha criação. Só vou dar um Ctrl T, diminuir, deixar ela bem pequenininha aqui, porém bem espaçada. Vou ver aqui nas propriedades de formatação da fonte e vou aumentar bastante o espaçamento de fonte dela. Tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Se eu deixo centralizado aqui, ó, eu coloco no centro, todo esse espaçamento de fonte vai ficar distribuído para os cantos, fica mais fácil da gente ver até que ponto. Senão a gente espaça atrás aqui pro canto e não ficou legal, né? Então dessa forma fica mais fácil da gente controlar a formatação do espaçamento das letras. Aqui já tá maneiro. E logo abaixo eu vou colocar o nome do óculos, né? O modelo. Então eu posso aumentar aqui o tamanho e diminuir o espaçamento, aqui eu vou deixar zerado. O óculos aviador. Peguei até essas informações do site da Ray-Ban lá, para ficar meio que uma oferta mais real, né? Então o Aviator. Cores, vamos ver. A gente pode utilizar aqui também cores próximas, talvez um amarelinho. Se eu selecionar aqui as cores, capturar aqui e trazer mais pro amarelo, vai combinar também, vai ficar legal. Isso de trabalhar com tonalidades próximas sempre funciona muito bem. Se vem, captura uma amostra de cor que se deseja e ele vai trabalhandinho, refinando aqui no seletor de cores. Veja que está um pouquinho mais pro verde, eu só reduzir um pouquinho umas cores próximas aqui, vizinhas do seletor. Dei uma trabalhadinha aqui na saturação dela, deixei um pouco menos saturado, ó, também para ver quanto que o contraste fica bom lá com o fundo, né? Posso até deixar um pouquinho mais claro e dar um ok. E aqui, para que ele fique ainda mais legível, acho que até uma sombra projetada fica legal. Então, dando 2 cliques ao lado, uma sombra projetada. Ó, a cor que eu tinha escolhido também era baseado numa cor de fundo. Eu selecionei aqui a cor de fundo e joguei um pouco para baixo aqui no seletor de cores. Já encontrei uma amostra de cor que fica legal para destacar. Ó, com e sem, fica bem mais destacado o título. Dando um ok, e acho que aqui o título já está bem legal. Eu já posso colocar inclusive o óculos, já que é o próximo passo. Eu encontrei ele já em PNG para facilitar e agilizar esse nosso procedimento. Para recortar, você já viu inúmeras técnicas de recorte. No curso, no canal PSI tem muitas também. Eu super recomendo que você procure mais conteúdos além do que a gente já está vendo aqui no curso. Lá no canal tem muita dica legal de recorte, que é um procedimento básico do Photoshop. E também do curso para iniciantes, que a gente mostra várias técnicas que, novamente lembrando, né, camadas, máscaras, recortes, são os 3 principais pilares do programa. E mais uma dica legal também, se você quiser encontrar já arquivos recortados em PNG, tem alguns sites que eu já deixei aqui no módulo anterior, que você encontra várias imagens em PNG recortadas, que tem o pnggratis.com.br ou apenas .com, se não me engano, é um site muito legal, que eu encontrei essa imagem desse Ray-Ban aqui. Então, vou aumentar um pouco o tamanho dele e dar um Enter para confirmar. Tecla V, seleciona rapidamente, jogar um pouquinho mais para cima e aqui embaixo posso fazer a apresentação dos valores. Os valores, novamente, peguei do que eu vi lá no site para ter como uma base. Então, por exemplo, criar uma nova camada, ferramenta texto, clico e digito. Vou fazer tudo com a mesma fonte, ó. Então vou colocar de tal valor por tal valor, como se fosse um desconto, né? E um desconto aqui de 30%. Então vou colocar de, posso até modificar a cor lá em cima para branco, que fica legível, tranquilo. E vou deixar um pouquinho também para não ficar 100% tudo retinho, vou dar uma inclinadinha nele aqui. De quantos graus, vamos até ver quantos graus que a gente deixa exatamente nas outras também, ó. Vai ficar com menos 10, beleza? Então confirmar aqui. Ou para manter a formatação, você pode até dar um Ctrl J nesse texto, que você vai duplicar o texto, pega a ferramenta mover com a tecla V, clica e arrasta aqui para baixo, 2 cliques nele, e eu vou digitar aqui o valor agora. 570, Ctrl T, vou aumentar o tamanho também para dar mais destaque no valor. A preposição ali não precisa ser tão grande, a preposição o D ali no caso.
pode ser até menorzinho. E o 570 pode ser em outra cor para dar mais destaque. Tem até uma coisa que eu gosto de fazer aqui nas formatações de fonte. Sempre quando eu vou colocar uma oferta, por exemplo, eu coloco essa opção aqui que ele fica um risco no meio do valor. Como se ele, tipo, não custa mais isso. Tivesse cortado o valor. E aqui na cor eu venho e seleciono, por exemplo, aquele grafite do título lá de cima. Agora a questão de posicionar melhor, com que fica melhor aí na sua arte, conforme também a imagem está se comportando aqui. E eu posso pegar até essas duas camadas, pressionando o Ctrl, seleciono as duas e dou um Ctrl J para duplicar, arrasto para baixo e coloco o valor real agora. O valor aqui embaixo, posso até dar um Ctrl T nele e aumentar ainda mais para destacar ainda mais o valor final, pelo que ele está custando agora depois da promoção. Subindo aqui, e o D, claro, vou modificar aqui o texto, dois cliques aqui para por de tal valor por tal valor. No caso aqui seria, por exemplo, 399. E claro, aqui agora eu vou tirar essa opção de formatação e vou colocar outra cor, que inclusive pode ser a cor do título, acrescido desse sombra projetada. Então, dando dois cliques ao lado, estilo de camada, sombra projetada. Aqui eu coloquei uma distância, aqui o segredo é o tamanho, eu quero uma sombra projetada mais sólida. Então deixei o tamanho em 0, a distância quanto você preferir, é o quão longe vai ficar do texto, né? E a expansão também, ele vai pouco modificar se a gente não tem o tamanho ativo. Se a gente tiver o tamanho ativo, a expansão vai regular o quão suave ou não será esse tamanho difuso da sombra projetada. Então aqui pouco importa o tamanho que você vai colocar se o tamanho estiver em 0. E o ângulo eu deixei em 120 graus, mas pode modificar como você preferir aqui também. Vou colocar um pouquinho mais deitado, ó, porque ele pega os cantinhos laterais, tanto faz. E vou dar um OK. Subir um pouquinho, deixar mais junto aqui, beleza? E vou colocar, por exemplo, um menos 30% de desconto, que eu posso fazer até com outras formas aqui, por exemplo, a forma da ferramenta elipse. Selecionando ela, crio uma nova camada, pressiono o Shift para criar a elipse perfeita. Aqui eu já estava com um traçado, ó, então sem cor de preenchimento. Se tiver cor de preenchimento eu vou remover. Vou deixar apenas uma cor de traçado, pode ser aquele grafite que a gente estava usando aqui na promoção. Então clico em mais cores, venho aqui e seleciono e dou um OK. Beleza? E eu vou pegar essa mesma elipse, dar um Ctrl J nela, um Ctrl T e vou diminuir pressionando o Alt, para que eu tenha uma forma agora sim, eu vou preencher ela e tirar a cor de traçado. Então eu vou colocar a cor de preenchimento, sem cor de traçado, e aqui dentro eu vou colocar o 30%. Essa forma aqui do traçado eu vou jogar para cima, que eu vou colocar o texto dentro. E o texto vai ficar meio que tipo por cima dessa, porém por trás dessa. Quer ver? Então vamos criar uma camada aqui, ó, no meio das duas formas. Pegar a ferramenta texto, clicar em digitar, vou colocar aqui, ó, 30%, menos 30%. Do valor, né, no caso referente, obviamente. Confirmar na barra de propriedades, vou deixar o espaçamento até negativo para ele ficar mais juntinho ainda o texto. E aqui eu vou modificar para branco. Ó, Ctrl T, aqui a rotação você pode colocar o mesmo ali, ó, que era menos 10%. É isso que eu quis dizer, ó, ele vai ficar por cima da forma de baixo, porém por trás da forma do contorno de cima. Fica um efeitinho legal. E aqui você pode aumentar, diminuir se achou que está pequeno, ou se quiser colocar como uma etiqueta, por exemplo, pega todas essas camadas aqui, pressionando o Shift, clicando na primeira e na última para selecionar as três, e coloca como uma etiqueta aqui em cima, menos 30%, ou aqui embaixo mesmo, deixa, que eu acho que vai ficar uma distribuição legal de informação. Até aumentar, dá um Ctrl T, pressiona Alt, aumenta tudo proporcionalmente. Ó, só o texto não veio, não sei por que não veio. Então a gente vem e regula ele manualmente mesmo, sem crise. E aqui na parte de baixo eu pensei em fazer algo mais manual, com a ferramenta pincel mesmo e com o mouse, criando uma nova camada, pegando a ferramenta pincel, vou modificar aqui para cor branca, fazer tipo umas ondinhas passando, daí eu crio uma camada um pouco maior e deixo ela numa transição de posição. Ela vai passando como se fossem as ondinhas passando na minha cena. Então você pode ter ideias nesse sentido, tipo em outros contextos, se fosse uma promoção em um outro lugar, por exemplo, e não na praia aqui, uma oferta relacionada à praia, você pode pegar outros contextos, outros elementos e fazer ideias semelhantes. Aqui eu aumentei a suavização bastante dela, também deixei a dureza um pouquinho maior, para que eu consiga fazer o desenho melhor. Ó. Eu vou fazer tipo umas ondas assim, ó,
E vou deixar passando na minha tela. Até vou dar um Ctrl Z, que eu achei que não ficou muito legal. Aqui eu imaginei mais ou menos fazer um desenho que esse ponto pudesse se encontrar com esse. E vou tentar fazer isso, dando um Ctrl J agora para duplicar essa camada que eu fiz o desenho inicial. Tecla V, selecionando a ferramenta Mover rapidamente, clicando com Shift pressionado, eu venho aqui e tento fazer essa ligação. Ó. Até alguns pontos ficou legais, outros não, mas é coisa que a gente pode corrigir, né? Então eu vou centralizar aqui e vou tentar fazer essa correção. Ver aqui que a ferramenta borracha mesmo, diminuir pressionando o Alt, clico o botão direito do mouse para a esquerda eu diminuo, para a direita eu aumento. Vou excluir esses cantinhos aqui e tentar fazer a correção deles. Não precisa também ficar 100%, aqui você tem permissão artística para dar uma diferenciação de leve aqui. Bom, aqui já ficou legal, tá um leve detalhezinho ali, mas quase nem aparece também. Até porque isso daqui vai estar em animação, ó, quase nem vai dar pra ver. Aí agora sim, já ficou maneiro, ó. Então eu tenho duas camadas, pressionando o Shift, selecionando as duas, olha, ele vai ficar passando assim, ó, como se estivesse assim, ó, passandinho na minha cena. Entendeu? Então eu já vou criando as artes pensando na animação lá na frente. E eu acho que eu posso deixar até mesmo um pouquinho maior isso. Nessa camada de cima, eu vou dar um Ctrl J nela também e de novo vou trazer aqui. E como a gente já fez a correção ali nessa camada de cima, ele vai encaixar melhor já nessa daqui. Ó, com as setinhas do meu teclado, você pode até escutar o barulho que eu tô fazendo aqui. O teclado mecânico faz uma barulheira, né? Eu tô ajustando com as setinhas para que ele se encaixe melhor. Tem um ajuste mais fino aqui do que vir direto ali com a ferramenta Mover. E aqui tá legal. Então eu tenho 3 camadas, ó. Pressionando o Shift, selecionando as 3, que ele vai começar aqui e vai ir passandinho. Legal? Acho que a 3 vai ficar bom. Qualquer coisa a gente põe mais uma depois lá na frente. Enfim. Ou para garantir, vamos fazer 4 já. Vamos garantir, né? Então vou dar um Ctrl J. Vou pegar essa camada aqui e posicionar lá na frente para encaixar. Só deixa eu pegar todas essas camadas e jogar aqui dentro do meu cenário que eu não estou enxergando o encaixe. Aqui, ó. Eu não quero que ele passe muito rápido, então eu não vou colocar muitas ondinhas passando aqui por baixo também não. Tá clicando na primeira, na última pressionando Shift, agora eu vou dar um Ctrl E para mesclar, deixar tudo numa camada só. Vai ficar passando assim ó embaixo, naqueles 15 segundos do Story ou History, não sei exatamente, mas enfim, dá para entender, né? Beleza? Vou até deixar posicionado aqui ó nesse cantinho, e depois a gente vai começar a animação a partir daqui. E outra coisa característica do Story é você fazer aquele arraste para cima para poder acessar o link em questão. Então você pode colocar 2 setinhas animadas aqui, uma setinha. Tipo aqui no caso seria um garanta o seu, adquira o seu, compre agora, enfim, com um texto embaixo. Então eu vou criar uma nova camada. Também com a ferramenta pincel vou criar uma setinha mais artística aqui. Pode ser pressionando Alt eu vou capturar aquele grafite ali de cima. E criar tipo mais setinhas, ó. 2 aqui no caso já tá bom. Só que eu vou criar 2 separadas, até dar um Ctrl Z pensando na animação. Eu tava fazendo na mesma camada, mas se eu fizer separado, eu posso animar ela separadamente e vai ficar mais legal, mais dinâmico. Então vou criar mais uma separada aqui. Até ficar maneiro, ó. Ctrl Z. Acho que essa daqui já tá mais maneirinha, então vai combinar melhor. Tecla V eu já posiciono melhor ela aqui no centro. E embaixo vou colocar garanta o seu. Então, mais uma camada. Ferramenta texto, clico e digito. Deixar o espaçamento em 0 aqui. Não precisa ser tão junto aqui também. Beleza? Tecla V, ó. Rapidão, ferramenta mover. E posiciono aqui na minha arte. Eu acho que aqui tá uma posição legal. Qualquer coisa um pouquinho mais pra cima aqui. Enfim. E as ondas pode ser mais pra cima, no meio ou bem aqui embaixo. Também não tem um certo ou errado. Legal, turma, e basicamente a base da arte nós já temos, ó, bem bonita. E que agora no próximo vídeo a gente vai fazer uma animação completa de todos esses elementos no próprio Photoshop, ó. Quem diria uma animação no Photoshop.